Olá, amigos, Edmar de Moraes, minimalista hoje, né? Depois da divulgação da reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro, então você tem que ficar um pouco mais minimalista, um pouquinho mais grotesco, porque para tratar num país grotesco você tem que ser meio grotesco mesmo, né? Mas vamos às notícias, vamos lá para a informação do dia, que é a mais fresquinha que eu tenho aqui, pelo menos é a que eu tenho. Então vamos lá, a fonte é do IG Notícia, tá? Mas a notícia foi veiculada pela agência O Globo. Em 2 horas, Bolsonaro e ministros disparam 42 palavrões. Presidente lidera. Marcado por insatisfação de Bolsonaro, discussões exaltadas sobre a pandemia, o STF, a economia e a própria PF, vídeo foi repleto de ataques. Vamos ver o que diz aí a matéria, né? O presidente Jair Bolsonaro e os governadores do Rio, Wilson Witzel, e de São Paulo e João Dória, todos agredidos aí pelo Bolsonaro durante a reunião, estão aí babando o ovo, né? Babando o ovo, todos sorridentes. Vocês vão ver a foto depois. O vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, considerado peça-chave pela investigação que busca apurar se o presidente Jair Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal, é marcado por palavrões em meio a discussões exaltadas sobre pandemia do novo coronavírus. O Supremo Tribunal Federal e a economia e a própria Polícia Federal, em quase 2 horas de reunião, o presidente e seus ministros proferiram nada menos que 42 palavrões. Bolsonaro foi de longe o líder do ranking com 34, né? A reunião só teve o seu vídeo divulgado por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, relator do inquérito. O clima da reunião era pesado. Bolsonaro cobrou que seus ministros defendessem o seu governo publicamente, criticou o Supremo, a oposição, e xingou os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e de São Paulo, João Dória. Visivelmente irritado, Bolsonaro não economizou em palavras de baixo calão. Foi o palavrão mais frequente a sair da boca de Bolsonaro durante a reunião. Foram 8 vezes. Numa delas, o presidente cobrou diretamente de seus subordinados por mais atitude. Abre aspas, tem que se preocupar com a questão política. É a quem dê direito. Tira a cabeça da toca. Pô, não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não, reclamou. Fecha aspas. Segundo palavrão mais comum usado por Bolsonaro foi bosta. Foram 7 vezes. Foi esse termo escolhido para definir o seu antigo apoiador, João Dória. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também ex-aliado, foi chamado de estrume. Abre aspas, que os caras querem é nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isto é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, disse Bolsonaro. Criticar as ações tomadas por Witzel e Dória no combate à epidemia causada pelo novo coronavírus. Depois de pô e bosta, o outro palavrão mais comum dito por Bolsonaro na reunião foi merda, 5 vezes. Mas Bolsonaro não foi o único a proferir palavrões durante a reunião. O, abre aspas, todo-poderoso, fecha aspas, Paulo Guedes, ministro da Economia, também mandou das suas. Guedes usou termos de fô 3 vezes e pô 1 vez. Mesmo formado no exterior, Paulo Guedes não poupou nem a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, única mulher entre os ministros, ao mencioná-la em uma resposta repleta de palavrões. Abre aspas, deixa cada um se for
Ô Damares, 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 deixa cada um, Damares, Damares, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se for no jeito que quiser, principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário, deixa o cara se for, pô, disse Guedes, a ministra, ao defender a proposta de criação de resorts com cassinos no Brasil. Além de Bolsonaro e Guedes, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, soltou um cará na reunião. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, também mostrou suas credenciais. Vou pôr 3 vezes. Esses foram os temas aí, os termos utilizados, né? Sem respeito nenhum, né? Sem a liturgia que o cargo pede, né? E deixa algumas críticas também, né? Deixa bastante críticas aí. Nós vemos que nós estamos num governo sem o menor sentido. Damares, ela não sabe se que apito toca, né? Não podemos nem chamá-la de mulher, nem chamá-la de homem, né? Pelos termos, pela veemência que ela tratou na reunião. Uma pessoa que se diz religiosa, não me pareceu nada religioso. Uma reunião que no fundo, do meu ponto de vista, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Esta reunião é importante lá para Sérgio Moro e Bolsonaro nas suas intrigas pessoais. Quanto ao Brasil, continuamos na mesma. Brasil, eu falei no começo da semana que nós chegaríamos ao final de semana em 2º lugar no ranking de Covid-19. Dito feito. É lamentável você acertar nesse caso, né? E ninguém faz nada. E o que mais me deixou constrangido nessa reunião foi as questões focadas por Paulo Guedes e pelo ministro do Meio Ambiente, né? Que usam da pandemia para passar facilitações, quebrando normas e leis para atenderem os seus anseios particulares, né? Esses 2 caras, para mim, são execráveis. Os demais são idiotas. Edmar de Moraes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal a chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado, um ótimo final de semana. Tchau, pessoal, até uma próxima.